Francis Collins é um geneticista bem conhecido por dois motivos. O primeiro é que ele foi o coordenador do projeto que sequenciou o genoma humano. O segundo motivo é pela sua aberta crença em Deus. E sendo um importante cientista, é comum ver os criacionistas querendo puxá-lo para o lado negacionista da força, colocando em Francis Collins o rótulo de criacionista, como se de alguma forma a sua crença em Deus estivesse relacionada a uma negação da evolução biológica. Nós veremos que isso não é verdade. E eu vou mostrar para vocês que o Francis Collins, além de não ser criacionista, ele ainda repudia o criacionismo e o design inteligente. E eu vou fazer isso através das palavras do próprio Francis Collins, usando citações retiradas de seu livro chamado A Linguagem de Deus. O fato do Collins acreditar em Deus e deixar bem claro que ele é um protestante não faz dele um negador da ciência, muito menos um negador da evolução biológica. Um fato curioso que aconteceu em 2014, quando a FAPESP convidou o Francis Collins para vir ao Brasil, vir aqui para São Paulo, dar uma palestra, alguns criacionistas entraram em completo êxtase. Houve um alvoroço, inclusive a publicação de notícias dizendo que a FAPESP teria convidado um importante criacionista para dar uma palestra para cientistas brasileiros. Claro que se isso fosse verdade, seria um ápice para os criacionistas, já que a comunidade acadêmica, a comunidade científica, está abrindo as portas para um criacionista professar ali as suas ideias. Mas o negócio não é bem por aí. Francis Collins, ele também é conhecido por criticar não só o criacionismo, mas a sua vertente, o design inteligente. Não é tão incomum assim nós encontrarmos cientistas que acreditem em algum deus ou que sigam determinada religião. Acredito que vocês lembrem daquela famosa frase que diz que nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Essa frase foi dita por Dobzhansky. Ele é um dos cientistas que contribuiu muito para o avanço da evolução e ele era cristão. O caso do Collins se enquadra num grupo que nós chamamos de evolucionistas teístas. São cientistas, pessoas que seguem uma religião, que têm uma fé, e ainda assim eles não negam a ciência, eles não negam a evolução biológica. E eu conheço ótimos pesquisadores que se enquadram nessa classificação de evolucionista ateísta. Eles têm a sua fé, seguem alguma religião, mas isso não faz com que eles misturem as coisas e tentem inserir sua religião dentro da ciência. Então, para começarmos a entender o pensamento do Collins, eu vou trazer para vocês uma citação aqui desse livro, na página 146, e eu vou ler algumas citações desse livro, tá? Porque eu quero transmitir a ideia aqui do Collins, a palavra do Collins, exatamente como está escrito no livro, exatamente como ele deixou registrado, para depois não me acusarem aí de estar distorcendo o pensamento dele. Então, se você buscar no livro, na página 146, você vai encontrar a seguinte citação: na verdade, para quem como eu trabalha com genética, é quase impossível imaginar uma correlação das imensas quantidades de dados surgidos dos estudos de genomas sem os fundamentos da teoria de Darwin. Ou seja, para o Collins é importantíssima a evolução biológica, a teoria da evolução, para explicar os dados que surgiram com o advento da genética, dos sequenciamentos dos genomas, da biologia molecular. E repetindo, nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução. E continuando nessa linha de pensamento, na página 152, ele vai dizer o seguinte: a teoria da seleção natural de Darwin oferece uma estrutura fundamental para compreender as relações de todos os seres vivos. As previsões da evolução haviam sido comprovadas por mais formas do que Darwin poderia ter imaginado possíveis ao propor a sua teoria 150 anos atrás.
em especial no campo do genoma. E o que ele quer dizer com isso? Nessa citação aqui, o Collins confirma que a ancestralidade comum entre os seres vivos é um fato científico, coisa que muitos criacionistas negam, principalmente os criacionistas da Terra Jovem. O Collins também afirma que com o estudo dos genomas é inevitável a conclusão de que nós, seres humanos, compartilhamos um ancestral comum com outros seres vivos. Então, novamente, reforçando aí a ideia da ancestralidade comum, ele vai eliminar aquela ideia fixista de que todas as espécies teriam sido criadas ou surgido ao mesmo tempo de forma separada, criadas na forma como elas são hoje, que é o que alguns criacionistas propõem, e ele vai aceitar aqui a ideia de que a vida surgiu em determinado ponto durante a história do nosso planeta, e a partir desses ancestrais comuns, nós tivemos aí durante bilhões de anos a evolução biológica dando origem a diferentes espécies. Além da ancestralidade comum, o Collins também vai citar outros fatos científicos que os criacionistas costumam negar. O primeiro é dizer que não existem fósseis intermediários. O Collins aqui vai dizer que existem vários e que inclusive são descobertos novos fósseis a todo momento. Outro ponto é dizer que a segunda lei da termodinâmica invalidaria a evolução. Collins vai dizer aqui que isso não é verdade, não tem nenhuma relação. Outra contestação que os criacionistas fazem é em relação à datação de rochas, para dizer que o planeta é antigo, que o planeta Terra possui bilhões de anos e que alguns fósseis possuem bilhões ou milhões de anos. Eles dizem que a forma de datar essas rochas é equivocada. Porém, mais uma vez, o Collins vai defender aqui a ciência e dizer que não, que os métodos de datação eles são bem seguros, principalmente quando usados em conjunto. Eu diria que isso já é o suficiente para dizer que o Collins não é um criacionista, não é um defensor do design inteligente, já que ele está indo na contramão das negações criacionistas. Mas a parte legal vem agora. Ele vai comentar aqui na página 183 o que ele acha do criacionismo da Terra Jovem. Assim, de acordo com uma lógica racional, o criacionismo da Terra Jovem chegou a um ponto de falência intelectual, tanto em sua ciência quanto em sua teologia. Sua insistência é, assim, um dos maiores enigmas e uma das maiores tragédias do nosso tempo. E ele diz também que isso é uma ideia perigosa, porque você dizer a jovens religiosos ou que possuem uma crença em Deus, você passar para esses jovens a mensagem de que a ciência é a sua inimiga, você vai tirar daquelas pessoas, desses jovens, a vontade de fazer ciência, a curiosidade sobre o mundo. Então, o criacionismo, ele também é danoso nesse aspecto. Mas em relação ao design inteligente, a gente falou bastante aqui do criacionismo, mas o que será que o Collins pensa do design inteligente? Bom, o Collins ele não é cego em relação ao surgimento desse movimento que quis se propagar como ciência. Collins coloca aqui no livro a origem do movimento do design inteligente, que teve como fundador o Philip Johnson, que na verdade ele não é um cientista, ele é um advogado, e o Collins deixa explícito aqui que a ideia do Johnson não é fazer ciência. A ideia dele é inserir a ideia de Deus, inserir o ensino religioso dentro das ciências. Por isso eles pegaram o criacionismo e colocaram essa máscara que se propõe em ser científica e chamaram ela de teoria do design inteligente. E o Collins vai dizer aqui que apesar do design inteligente ser apresentado como uma teoria científica, como um conhecimento científico, ele não é, pois ele não nasceu da tradição científica. Ele não tem qualquer traços de ciência. Ele nasceu através do Philip Johnson, que criou um documento chamado Estratégia da Cunha, que tem como idealização essa questão de enfiar a religião no conhecimento acadêmico, no conhecimento
científico, depois do criacionismo ter falhado em diversas tentativas de tentar se inserir no ensino obrigatório, eles criaram essa máscara de design inteligente para se passar como ciência e assim tentar entrar no ensino obrigatório nas escolas e universidades. Então, falando do design inteligente como uma teoria científica, o Collins vai dizer o seguinte na página 193, no último parágrafo. Antes de tudo, o design inteligente não funciona como um modo fundamental de se qualificar como uma teoria científica. Todas as teorias científicas representam uma estrutura que dá sentido a um conjunto de observações experimentais. Mas a utilidade principal de uma teoria não é olhar para trás, e sim olhar para frente. E ele continua na página 194. Uma teoria científica viável prevê outras descobertas e sugere abordagens para verificações experimentais adicionais. O design inteligente apresenta uma falha imensa nesse sentido. Logo, apesar de seu apelo a muitos que creem em Deus, a proposta do design inteligente a respeito da intervenção de forças sobrenaturais para justificar entidades biológicas complexas, com numerosos componentes, é um beco sem saída. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que a teoria do design inteligente ela chega com uma conclusão. A conclusão de que a vida, os organismos, eles são muito complexos para ter evoluído de forma natural. Então eles precisariam de uma intervenção sobrenatural, de uma mente superior inteligente para guiar esse processo. Então, para deixar esse tipo de pensamento do Collins mais claro, eu vou ler aqui uma citação dele do finalzinho da página 199 e do começo da página 200, em que ele diz o seguinte, inclusive se você ler essa frase sem saber que é do Collins, acho que se eu falar para você que essa frase é do Richard Dawkins, por exemplo, você provavelmente acreditaria. Quer ver por quê? O design inteligente é a teoria do Deus das lacunas, que é uma falácia, ao introduzir uma suposição da necessidade de uma intervenção sobrenatural em fatos que seus defensores alegam que a ciência não pode explicar. Tradicionalmente, várias culturas tentaram atribuir a Deus diversos fenômenos naturais, seja ele um eclipse solar ou seja a beleza de uma flor. No entanto, essas teorias elas apresentam uma história melancólica. Os avanços da ciência, em última análise, vão preencher essas lacunas, para a decepção dos que anexaram sua fé a elas. Ao final, uma religião do Deus das lacunas corre o risco imenso de desacreditar a fé de maneira muito simples. Não devemos repetir os erros da era natural. O design inteligente encaixa-se nessa tradição desanimadora e encara a mesma morte definitiva. Ou seja, a morte do design inteligente está declarada por aquele que os criacionistas alegam fazer parte do seu grupinho. E continuando. Além do mais, o design inteligente retrata o Todo-Poderoso como um criador atrapalhado, que precisa intervir de tempos em tempos para consertar as insuficiências do próprio plano original, dele que gerou a complexidade da vida. Para quem crê em Deus e fica admirado diante de sua inteligência e de seu gênio criativo quase imagináveis, eis aí uma imagem bastante insatisfatória. Então, ele coloca aqui mais uma vez a teoria do Deus das lacunas, em que Deus, um ser capaz de criar aí trilhões de galáxias, precisa ficar intervindo para arrumar um flagelo, fazer surgir uma mitocôndria e assim sucessivamente. O que faz de seu projeto algo pouco perfeito, que precisa a todo momento de uma intervenção, de uma correção. Então tiraria essa ideia de uma mente superior, perfeita, criadora de coisas perfeitas.
Bom, eu acho que com essas citações, a dúvida se o Collins era criacionista ou não está eliminada, certo? Está claro aqui que ele não é um criacionista e que ele não é um defensor do design inteligente. O Collins ele tem uma visão um pouco diferente, que vai entrar no evolucionismo teísta, mas aqui no livro ele vai chamar de uma outra coisa, ele chama de biologos. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, até porque essa teoria do biologos eu achei ela um tanto viajada, mas se você quiser conhecer, acho que fazendo uma busca aí na internet, o Collins ele tem um site sobre isso, sobre o biologos, e lá você vai encontrar umas explicações. Ou você pode vir direto nesse livrinho dele aqui, que um dos últimos capítulos vai explicar um pouco essa visão de mundo do Collins, que apesar de acreditar em Deus, não tem nenhuma relação com o criacionismo, com o literalismo bíblico ou com o apelo a um design inteligente. Então, com isso, eu acho que os criacionistas vão parar de querer chamar o Collins de criacionista. É importante que esses criacionistas busquem as fontes antes de declarar que tal pessoa é criacionista ou não. Claro que a gente sabe que os criacionistas têm uma certa dificuldade em apresentar fontes, né? em falar baseado em evidências, mas a fonte está aqui, na linguagem de Deus, para dizer que o Collins não é um criacionista. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar no sininho que fica aqui embaixo, porque isso vai me ajudar muito. Vai fazer com que meu vídeo chegue a você de forma mais fácil. Você vai ficar sabendo das novidades do canal assim que um novo vídeo for postado. Então, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, mostre aí para os seus amigos criacionistas e conheça também outros canais que fazem parte do Science Vlogs Brasil, que é um selo de qualidade da divulgação científica brasileira. E eu vejo você num próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau!